Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu trouxe hoje alguns dos piores gráficos que eu já vi na vida e vocês não vão acreditar. Sério mesmo, certo? Trouxe esse vídeo pra descontrair um pouquinho, falar um pouco sobre como não construir gráficos, tá certo? Pra gente voltar um pouco pro ritmo, né, da estatística. Antes de mais nada, não se inscreva de dar o like, tá certo? Se inscrevendo. Vou tentar lançar vídeo toda semana para comentar alguns conteúdos interessantes sobre dentro do contexto da estatística. Bom, então vamos começar. Pessoal, o primeiro gráfico é esse. Esse gráfico ele fala um pouco sobre a altura média das mulheres, né? Por país. Aí tem aqui a Letônia, esse aqui. Tem a Índia, né? Note que a Letônia as mulheres têm 4, 5 vezes o tamanho da Índia, né? Pessoal, qual é o problema desse gráfico aqui, né? Só pra deixar claro. A escala do eixo Y, né? Ela tá cortada. Então aqui ninguém sabe. Isso aqui não é o zero. Isso aqui é um valor maior do que zero. Então o certo era que o gráfico tivesse alguma coisa assim, né? Eu tivesse o zero aqui. Aí eu teria alguma coisa desse jeito. Teria essa altura aqui. Aí teria da Índia um pouco menor, mais ou menos pra cá, né? Do jeito que o gráfico está sendo colocado, né, não tá claro como é que tá a altura. Só evitem fazer esse tipo de gráfico, tá bom? Se alguém vê algum gráfico parecido com esse, né, deixa um comentário aí pra que eu fique sabendo. Manda o link também pra que a gente depois faça uma parte 2, tá bom? Segundo gráfico, pessoal, é esse, né? Não sei se vocês conhecem esses dois cidadãos aqui, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi. Aqui tem um gráfico dos títulos que eles conquistaram ano a ano. Pessoal, antes de mais nada, tem dois pontos interessantes, né? Que não dá pra saber, né, direito como é que tá a evolução, porque tá tudo misturado, né? Não tem como diferenciar. Pra quem vê de longe, não consegue diferenciar o Messi do Cristiano Ronaldo, né? Porque a cabeça tá muito pequena. Então, o que poderia melhorar esse gráfico seria utilizar cores, por exemplo, uma cor. Vou colocar aqui uma cor verde pro Cristiano Ronaldo, pra ficar um pouco mais claro, né? Por exemplo, assim. Um pouco melhor, uma cor, por exemplo, vermelho pro Messi. Então, enfim, né? Esse gráfico ficou muito ruim. Uma forma de tentar melhorar esse gráfico, né, em relação a qual gráfico utilizar, seria, em vez de utilizar esse gráfico de linha, utilizar um histograma. Certo? Porque o histograma, você consegue colocar por exemplo, condensa 3, 4 anos para poder mostrar quantos títulos o jogador teve no intervalo de 2, 3 ou 4 anos, por exemplo. Era mais interessante, porque aqui a gente tem de 2002 até 2020, ou seja, são 20 anos de contabilidade, né? Então se a gente pensasse assim, agrupar de 3 em 3 anos já ficaria um pouco melhor para poder ver quanto cada jogador fez nesse intervalo de tempo, certo? Vamos pro próximo. Nossa. Deus do céu. Pessoal, esse gráfico, ele é um gráfico do número de casos de Covid nos Estados Unidos, né? Sim, é um gráfico, digamos assim, né? A proposta numérica do gráfico é interessante, porém, né? Quando você coloca isso no mapa do país, que é completamente não simétrico, não linear, né? Você perde muito a capacidade de conseguir saber com exatidão qual é aquela proporção, né? Porque, por exemplo, qual é a proporção do país que tá com caso? Você não tem como saber, né? Isso aqui, do jeito que tá, quer dizer que toda a costa oeste dos Estados Unidos está infectada e não é um gráfico interessante, né? Vamos pro próximo. Text and Drive Index. Gente, nossa. Esse gráfico aqui eu acho que só pode dizer zoeira, não pode. Não é possível o negócio. Isso aqui fala sobre as mortes ao volante enquanto mandavam mensagem de texto no ano de 1492. Sendo que nessa época não tinha sido nem iniciada a colonização dos Estados Unidos. Vou nem comentar aqui. Próximo gráfico. Rios do Brasil. Gente, olha só isso aqui. A ideia desse gráfico é mostrar os principais rios do Brasil. O problema é porque a pessoa que colocou os rios, ela não diferenciou as cores dos rios. Colocou tudo em azul, então você não sabe. Pra quem é brasileiro já deve ser difícil saber qual é o rio Amazonas, o rio Araguaia, né? Imagine pra quem não conhece o Brasil, né? Saber que
Por exemplo, esse aqui é o São Francisco, né? Mas e aí? O que é que diferencia ele do outro? Esse rio aqui e esse, então não tem diferenciar, né? Então o certo seria colocar uma cor diferenciada para cada rio. Por exemplo, já o Amazonas colocar, por exemplo, um verde, né? O rio São Francisco colocar um tom mais escuro para ficar bem diferenciado, né? Então isso seria uma possibilidade de fazer isso, né? Que é o rio, deve ser o Araguaia Tapajós aqui. Peço perdão aí porque eu não era muito bom aluno em geografia, tá? Só. O próximo. Evolução da média móvel, segundo os dados do consórcio de Verdi. Isso aqui é sobre as taxas de Covid-19 no Brasil. Qual o problema desse gráfico, né? São as cores, pessoal. Ó, veja que a cor queda, o amarelo, amarelo é uma cor de alerta, né? Não é uma cor de... E o verde é uma cor digamos assim, de livre, liberdade, de positivo, né? Uma cor que traz essa característica quando você usa em gráficos. Então você colocou isso para dizer que esses estados que estão com verde, que teoricamente verde serão competitiva, na verdade apresentam um quadro negativo. Estão acelerando o número de casos de Covid, né? Então a ideia, o principal problema é justamente isso, né? Porque deveria trocar as cores, colocar o queda pro verde, né? O acelerado pro vermelho e o estável pro amarelo. E a pessoa que fez, não vou dizer que foi estagiário, porque estagiário às vezes faz coisa muito melhor do que os profissionais mesmo, né? A pessoa que fez isso aqui tá de parabéns, viu? Vamos pro próximo. Isso aqui deve ser holandês. Entendi. Aqui, pessoal, é um gráfico que tá ilustrando a quantidade de casos de Covid-19, né? Por dia numa semana. Então ele pegou o dia 25 de julho, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Pegou esses dados, categorizou em cores, né, e colocou as cores aqui para poder indicar, né, que... Meu Deus, tá totalmente errado. O certo aqui, o ideal seria colocar uma escala, porque tempo, né? Quando você tem tempo, pessoal, vocês precisam colocar o tempo na escala. Então, o ideal seria colocar, por exemplo, 25, 26, 27, até 31. E aqui você coloca uma barra com as cidades, por exemplo, né? Breda, Utrecht, Den Haag, assim por diante. Então, essa barra empilhada com as cidades faria mais sentido, porque você colocaria a quantidade, né? Comparar em números absolutos e dava para categorizar legal. Agora, do jeito que tá aqui, minha nossa senhora, tá horrível. Vamos pro próximo gráfico aqui. Meu Deus do céu. Pessoal, sem comentários, tá certo? Acho que depois a gente vai comentar sobre a relação de causalidade com correlação. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Foi uma discussão aí. O que usar, o que não usar em estatística, certo, pessoal? Próximo vídeo a gente vai voltar um pouco pro conteúdo e falar como fazer os gráficos de maneira adequada, tá bom, pessoal? Fui!